aí, como que você tá? Me conta uma coisa, quando você pensa em Páscoa, você lembra do quê? Ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa? E se eu te contar que a Páscoa verdadeira não tem nada a ver com isso? Hoje eu vou te contar a história da primeira Páscoa e também qual que é o significado da Páscoa que a gente comemora. Vamos lá então? A nossa história tá no livro de Êxodo, tá aí na sua Bíblia, pode conferir. Há muito tempo atrás, o povo de Deus morava num lugar chamado Egito. Esse Egito era governado por um faraó, que era como se fosse um rei muito poderoso. E no começo, o povo de Deus, que eram os hebreus, viviam muito bem com os egípcios. Mas um dia, um faraó muito malvado decidiu tornar os hebreus seus escravos. E eles eram obrigados a trabalhar para o faraó. E também eles viviam muito tristes por causa disso, porque eles não podiam ir embora de lá, porque eles eram escravos. Então o povo clamou a Deus. E Deus ouviu a oração deles. Deus levantou Moisés e o irmão dele Arão para ajudar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus ordenou Moisés que fosse até o faraó. E Moisés chegou no faraó e falou assim: Faraó, assim diz o Senhor, deixe que o meu povo vá até o deserto para me celebrar uma festa. Mas o faraó, com o coração muito endurecido, falou assim: eu não conheço este Deus, não deixarei o povo ir. E fez eles trabalharem ainda mais do que eles já trabalhavam. E o povo ficou muito triste. Então, Deus mandou Moisés ir de novo até o faraó e falar assim para ele: olha, você não quis me ouvir, não quer deixar o meu povo ir até o deserto me adorar? Pois então eu vou mostrar que eu sou o Senhor e transformarei a água desse rio inteiro em sangue. E foi isso que Deus fez. E a água foi mudando de cor e virou sangue. É claro que aqui eu só usei um truque, né? Eu pintei a água de outra cor, mas Deus, que é todo poderoso, ele fez a água virar sangue de verdade. E a Bíblia diz que a água cheirava até mal e que os peixes morreram e que os egípcios tinham nojo daquela água. Também a água virou sangue, né? Me diz, vocês acham que depois dessa praga, que essa foi a primeira praga, né, que Deus mandou contra os egípcios, você acha que depois dessa praga o faraó deixou o povo ir para o deserto para adorar o Senhor? Não, ele não deixou. E daí Deus decidiu mandar uma outra praga. Ele mandou a segunda praga, que eram rãs. Deus fez brotar rãs do rio, muitas e muitas, que são como se fossem sapos. E tinha rãs por todos os lados. Tinha no quarto, tinha na cozinha, tinha na sala. Os egípcios já estavam ficando loucos. Tem rãs por todos os lados. E aí, vocês acham que depois da segunda praga o faraó deixou o povo ir até o deserto adorar o Senhor? Não, ele não deixou. E Deus teve que mandar a terceira praga. Vocês imaginam qual que foi? Piolhos! Deus fez brotar do pó da terra piolhos por todos os lados. E eles se coçavam, e as mulheres se coçavam, os homens se coçavam, as crianças se coçavam e até os animais. E aí, vocês acham que depois da terceira praga, o faraó deixou o povo de Deus ir embora para cultuar a Deus no deserto? Não deixou. E então Deus teve que mandar a quarta praga. E dessa vez eram enxames e mais enxames de moscas. E tinha moscas por todos os lados, pousando nas pessoas, pousando na comida e fazendo aquele barulho irritante de mosca. E tinha muita mosca. E aí, vocês acham que depois da quarta praga, Faraó deixou o povo de Deus ir para o deserto adorar o Senhor? Não deixou. E Deus teve que mandar uma quinta praga. E dessa vez,
Deus feriu os rebanhos dos egípcios. Os rebanhos das ovelhinhas morreram. Os rebanhos das vaquinhas morreram. E os camelinhos morreram também. E os jumentinhos e muitos outros animais. E não haviam mais rebanhos dos egípcios no Egito. E aí, vocês acham que agora o faraó deixou o povo ir para o deserto adorar a Deus? Ele ainda não deixou, mas que faraó teimoso, né? Dessa vez, Deus teve que mandar mais uma praga. E essa praga feriu os egípcios, com machucados muito feios, feridas muito grandes e bem feias. E aí, vocês acham que depois da sexta praga, o faraó deixou o povo de Deus ir para o deserto adorar o Senhor? Ele ainda não deixou. E Deus teve que mandar a sétima praga. Dessa vez, foi uma praga pior ainda do que as outras. Deus fez cair do céu pedras com fogo. E essas pedras destruíram casas e campo. E as plantações dos egípcios. E aí, vocês acham que depois das chuvas de pedras o faraó deixou o povo de Deus ir cultuar o Senhor no deserto? Agora ele não deixou de novo. Que faraó teimoso, né? Dessa vez Deus teve que mandar gafanhotos. E essa foi a oitava praga. E os gafanhotos são bichinhos que gostam de acabar com plantações. Então, tudo que tinha sobrado das plantações dos egípcios depois das chuvas de pedras, os gafanhotos terminaram de acabar com tudo. E eram muitos e muitos e muitos. E aí, vocês acham que depois da praga dos gafanhotos o faraó deixou o povo de Deus ir ao deserto cultuar o Senhor? Não, ele não deixou. E Deus teve que mandar a nona praga. E dessa vez, a praga foi uma escuridão tão escura que ninguém conseguia enxergar nada. E a história lá na Bíblia diz que era tão escuro que eles tiveram que ficar durante 3 dias parados onde eles estavam, porque eles não conseguiam enxergar absolutamente nada para poder sair do lugar. E aí, você acha que dessa vez o faraó deixou o povo de Deus ir? Não, ele não deixou. Deus teve que mandar ainda uma 10ª praga. A praga que foi a última. Deus disse a Moisés que ele feriria com a morte o primogênito de cada família egípcia, tanto dos filhos quanto dos animais. Primogênito é o filho mais velho. E Deus também deu instruções ao povo de Deus para que se preparasse para esse momento. Então eles tinham que estar já com as malas prontas, porque eles iriam embora para não voltar mais. Então, no dia determinado, o povo de Deus precisou pegar um cordeirinho perfeito, imolar o cordeirinho, que é a mesma coisa que cortar o pescoço, separar o sangue desse cordeiro, e eles deviam passar o sangue no batente das portas das casas, dos lados e em cima. E assim o povo de Deus fez. Além de passar o sangue do cordeiro nas portas das casas, eles também tinham que assar o cordeirinho e comer esse cordeiro na noite que Deus ordenasse, com pães sem fermento e ervas amargas. E assim o povo de Deus fez. No dia que o Senhor mandou, eles passaram o sangue do cordeiro nas portas e comeram o cordeiro com os pães e as ervas como Deus tinha falado. E naquela noite, à meia-noite, todos os primogênitos do Egito
morreram. Mas os hebreus que tinham a marca do sangue do cordeiro na porta da casa, não aconteceu mal nenhum a nenhum de seus filhos e a nenhum de seus animais. E essa foi a primeira Páscoa de todas. A partir daquele dia, todos os anos, os hebreus comemoravam a Páscoa. Então, eles comiam o cordeiro junto com os pães sem fermento e as ervas para se lembrarem que Deus tinha libertado eles do Egito. Mas a história não acaba por aí não, ela fica ainda melhor, porque hoje a gente não comemora mais a libertação da escravidão do Egito. A gente comemora que Jesus ressuscitou e nos libertou da escravidão do pecado, para nos tornar amigos de Deus, porque Deus, que é santo, não convive com o pecado que é sujo, e Jesus nos deixa bem limpinhos. Mas ele não ficou morto não, ele ressuscitou. E ele subiu lá para o céu e está preparando um lugar para a gente morar com ele para sempre. Por isso que a gente tem um motivo muito grande para comemorar hoje. Aleluia! Jesus ressuscitou! Então agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Então feche os seus olhinhos, eu vou orar aqui e vocês vão repetir aí, tá bom? Então todo mundo de olho fechado. Senhor Deus, nós te louvamos pelo seu grande amor. Muito obrigada por Jesus ter vindo ao mundo para morrer em meu lugar. Muito obrigada porque ele ressuscitou e está lá no céu, preparando um lugar para eu morar com ele para sempre. Amém. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolates e doces de montão. Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu e o seu sangue inocente por mim ali verteu. Se não fosse a sua morte naquela rude cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu e o seu sangue remidor sobre mim caiu. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolates e doces de montão. Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu e o seu sangue inocente por mim ali verteu. Se não fosse a sua morte naquela rude cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu